E bem interessante, assim, quando... Olá, seja bem-vindo à sua leitura. Quando eu tava pensando sobre umas coisas hoje, só que aí quando eu perguntei sobre o que a gente ia falar, apareceu, assim, esse tema de um ciclo completo, de algo finalizado. Pode ser assim, tipo, finalização e todo o início vem de um fim, né? No que diz respeito às tuas interações e as suas conexões. E o que aparece aqui pra mim é que é, pode ser que você tenha lidado com um aspecto de transformação total das pessoas que estão em volta de você ou de quem são os tipos de pessoas com as quais você interage e se relaciona. Isso é muito legal. E aí aparece essa carta do signo de Aquário, que traz essa mensagem de que as tuas relações e as tuas interações vão ser a partir dessa natureza aqui, com bastante significado, a partir dos valores bem estabelecidos e dessa reconstrução dos seus valores. Isso faz total sentido, assim, na vida nós vamos nos transformando e nos compreendendo e nos reciclando e nos renovando. Interessante eu ter ouvido essa palavra reciclando. E isso vai fortalecendo, fortificando as nossas bases de valor. E é a partir desse lugar que nós devemos nos relacionar. A partir de um lugar de excelência e de... A palavra que eu quero usar é quando congruência e quando algo é bastante correto para cada um de nós, seja lá o que correto signifique para você, e edificante, estar no mundo a partir desse lugar e se relacionar a partir desse lugar. É definitivamente um momento de renascimento ou de reaproveitamento. Eu não sei porque eu não quis falar essa palavra renascimento, mas reaproveitamento me pareceu plausível nesse momento do teu aspecto interno egóico, no sentido de aquilo que existe dentro de você que é peculiar seu. Nós temos sim coisas, características dentro de nós que são únicas ou que são intrínsecas de nós e de uma forma geral nós colocamos no mundo a mesma coisa, saúde, é, de uma forma geral, assim, a nossa vida é bastante igual, homogênea, mas cada um de nós traz uma coisa diferente, assim, um conjunto, uma combinação diferente. E eu acho que, eu vejo que é esse momento de constatação e de conclusão desse período, talvez, aí de realocamento dos teus valores e das tuas características e das tuas habilidades e daquilo que você é e daquilo que você tem para... Olha só que interessante, porque aqui no fundo do deck tava essa carta aqui e esse foi um tema de uma leitura recente também, essas duas cartas. No momento que é construído e constituído todas essas estruturas internas de valores, de princípios, de isso eu sei que é para mim, isso eu sei que não é para mim, aí inicia-se uma fase de interações, relações, relacionamentos com mais propósito, se você gosta dessa palavra, com mais coerência, com mais significado. É um momento de ação, é um momento de agir a partir
desses valores e desses princípios e dessas estruturas que você construiu. E se colocar no mundo a partir disso, se colocar no mundo não necessariamente engajar com aquilo que ser seletivo ou ser seletivo, não, ser inteligente em relação àquilo que você engaja com, desenvolver um discernimento em relação àquilo que você engaja com. E permitir que talvez te inspire coisas que te permitam uma perspectiva de que somos apenas partes de um grande todo ou agentes de uma inteligência maior ou de uma força maior, seja lá qual for o teu credo, a tua religião ou a tua filosofia, ou de alguma forma compreender que algo te permitir inspirar a partir dessas filosofias ou de objetivos em comum. Claro, nós precisamos desenvolver, olha só, objetivos em relação às nossas próprias vidas. Isso é de extrema importância. Uma pessoa tem que ter bastante claro aonde quer chegar com a própria vida, mas que isso, de alguma forma, seja algo que faça sentido com a vida do todo e que nos preocuparmos também com o coletivo faça parte dos nossos objetivos, das nossas vidas pessoais. É interessante compreender esse aspecto aqui, ou você está num momento novo de compreender esse aspecto. Talvez seja isso que eu queria falar em relação a nos perceber parte de um todo, ou se permitir inspirar se permitir inspirar por uma religião ou por um credo ou por uma filosofia maior, mas sempre compreendendo qual que é o teu passo na tua vida individual e nos teus gostos e naquilo que vai te nutrir e te fazer ser uma pessoa autônoma, uma pessoa completa, uma pessoa bem realizada dentro daquilo que só depende de você, nas estruturas que você tem que construir para sua vida. E aí sim participar a partir desse lugar, participar no todo, porque senão é capaz. A gente já observou no passado que as pessoas se perdiam de alguma forma. Talvez exista, e talvez não, com certeza, coletivamente, existe essa ferida a ser curada por todos nós, de algumas gerações. E olha só, muito, muito legal isso que tá vindo aqui agora, de algumas, da geração anterior a nossa, ou de algumas gerações anteriores, em relação a se perder no todo, ou se perder em grupos, ou deixar a própria vida de lado. De repente, assim, qual que é a palavra quando você dá muita do teu poder pessoal para um poder de grupo ou de um conjunto de coletivo. E aí esse grupo coletivo ser composto por pessoas capengas, entendeu? Isso não faz sentido. Os grupos, o coletivo tem que ser composto por pessoas inteiras, por pessoas íntegras, por pessoas autônomas. E talvez esse seja um ponto que nós estamos curando e conciliando de uma forma geral nesse momento agora, que é como compor grupos e como ter relacionamentos, termos parcerias e termos interações interpessoais
a partir desse lugar de termos aprendido as nossas lições, termos nos arriscado em construirmos a nós mesmos interiormente, para que automaticamente nós sejamos grupos de pessoas assim integradas. Claro, é importante se colocar em paz em relação às limitações, aquilo que dá para ser feito, aquilo que eu preciso de ajuda dos outros, ou preciso delegar esforços, compartilhar esforços e compreender que nada é urgente, apesar que algumas coisas são urgentes sim, mas nada necessariamente é urgente, porque tudo... eu tô ouvindo uma frase de uma amiga muito legal que é importante assim, não se pressionar, mas também não dormir no ponto, e encontrar esse balanço, essa harmonia, onde eu consigo realizar todas essas coisas que são necessárias realizar, mas compreender assim ambas as coisas, que construir a minha vida construir a minha vida pessoal se faz extremamente necessário para que eu componha grupos e os grupos sejam formados por pessoas integradas, compreendidas, atentas sobre si, mais alertas sobre si, que têm as próprias questões melhor conciliadas, porque existe um período, e interessante esse tópico tá vindo à tona agora, super interessante, porque tem um período de uma geração de pessoas que veio para o planeta Terra com um influxo muito grande de mensagens de união e mensagens de formas melhores de viver a vida e de construir a vida, só que esse grupo de pessoas foi encontrado com pessoas que estavam aqui encarnadas que tinham uma cabeça muito rígida e uma forma de pensar muito inflexível. E o resultado disso foi essas pessoas meio que tendo proporcionado para que nós agora compreendamos a materialidade a partir de uma perspectiva diferente, e a importância de fazermos esse trabalho real aqui na matéria, de construirmos a própria vida, o próprio profissional, a própria educação, tipo assim, ao invés de só se jogar em grupos espiritualizados ou espiritualistas, trabalharmos de fato no mundo com coisas palpáveis e plausíveis, até porque tudo é espiritual. E aí sim engajarmos nas mensagens de paz, união, solidariedade e comunidade e auxílio uns aos outros, e como ir trazendo essas instâncias da vida, as instâncias práticas de transporte, aprendizado, relacionamento, saúde e o corpo, principalmente o corpo, e como trazer todas essas instâncias da vida para lugares que tem para lugar, olha só, eu tava olhando para essa carta e aí me veio essa, para lugares que são outros lugares longínquos, que são novos mundos, outros mundos, mundos ideais, para que nós, enfim, possamos levar a existência para que nós, porque hoje a gente lida bastante com as questões práticas e com
questões que não deveriam estar acontecendo. E aí o meu argumento e o que aparece aqui para mim é que no momento que a gente segue engajando no processo de irmos alinhando as nossas questões pessoais e coletivas, nós podemos mais uma vez abrir esse espaço para conciliar um mundo um mundo ideal ou fantasiar um mundo melhor, é isso que eu tô querendo dizer, assim. E isso é importante, lidar com as questões reais é importante, e conseguir fazer espaço para fantasiar aquilo que é melhor, aquilo que é diferente, aquilo que é mais elevado, aquilo que é evolução, seja lá o que isso signifique, fazer espaço para isso também se faz necessário, mas isso acontece dentro de cada um a partir de questões práticas. E eu vejo isso acontecendo para você. Eu te vejo bastante nesse lugar onde se inicia uma nova fase, uma fase onde questões práticas estão melhor conciliadas. Questões práticas estão melhor conciliadas, ou questões que eram antes julgadas como irreais, ideais demais, estando sendo conciliadas de uma forma mais prática, sempre mantendo aberta essa possibilidade da fantasiação, da criação, que é algo tão necessário, né? Para que nós não fiquemos emperrados na realidade. Interessante mesmo uma das formas de, caso você esteja aí ouvindo e pensando assim, nossa, como que eu faço isso? Por onde que eu começo? Será que isso está acontecendo na minha vida mesmo? Como que eu posso... Qual é a minha desenvoltura? Qual é o meu próximo passo? Lembre-se que tudo que aconteceu na vida e tudo que acontece, e se lembre que nós somos seres e que complexos, enfim. O que eu tô querendo dizer é que muito da nossa experiência acontece numa natureza do inconsciente do nosso cérebro, e que começar por aí ou seguir pelo inconsciente é uma ótima forma de transformar a tua vida do lado de fora, a tua vida prática, a tua vida palpável, seja por acompanhamento clínico ou por outras milhares técnicas de você permitir que o teu inconsciente fale com você e te dê esses indicativos de crenças que eu tenho que transformar, por que eu tenho uma dificuldade com certas mudanças, ou com certos hábitos, ou com certas questões. Essas respostas estão sempre dentro da gente. A questão é só encontrar uma forma saudável, com o auxílio de um médico, terapeuta ou facilitador, não que vai fazer a coisa por você, mas que vai te munir com ferramentas de caminhar esse caminho você mesmo, tal. Talvez algo do teu da potência, do poder que existe dentro do inconsciente, e o ponto de evolução também, né? Que Plutão representa o ponto de evolução de todos nós, a partir de toda a conciliação desse trabalho interno e desse processo. Uau! Essa mensagem foi canalizada de uma forma diferente, mas de uma forma que eu já canalizava mensagens antes de
no começo desse canal, que já tem alguns anos. E eu gosto bastante de canalizar dessa forma, e eu espero que alguma coisa disso que foi falado tenha te colaborado ou te ajudado a pensar ou te proporcionado alguma espécie de esclarecimento. É isso. Me conta o que você achou, se você gostou, e até a próxima mensagem.